Muito bem. Estamos aqui com mais um trabalho para realizar, falando sobre o livro de Exu. Estamos aqui no página 54, Exu Natural Individual dos Médiuns. Isso aqui rendeu ao mestre Rubens muita polêmica, e até hoje tem muito dirigente de terreiros que execram o pai Rubens injustamente por conta disso que ele escreveu aqui. E aqui só mostra, gente, isso aqui é uma coisa historiográfica, esse capítulo aqui, páginas 54 até 56. Por que historiográfica? Porque isso aqui vem revelar, o Rubens ele fazia parte da velha guarda, os sacerdotes da Umbanda. Isso aqui vem revelar como era a mentalidade dos dirigentes pré-Rubens e o que eles passavam para os seus filhos, o que eles ensinavam para os seus filhos. Eu vou fazer a leitura aqui, acompanhem. Vou pedir que vocês acompanhem com a gente, ó. Todas as pessoas têm à sua esquerda um Exu natural que atua no sentido de vitalizá-las. Se estiverem evoluindo de forma reta ou virtuosa, ou de desvitalizá-las, caso deem um rumo torto ou viciado às suas evoluções. Aguardem só um pouco. Essa atuação independe das pessoas, porque é uma imposição da lei maior que ordena a evolução da humanidade como um todo. Então, quando uma pessoa se desvirtua ou pende para a esquerda, logo começa a ser atuada pelo mistério Exu natural que, dependendo do caso, pode atuar a partir de espíritos, entre aspas, exunizados ou ainda em processo de exunização, entre parênteses os tais quiumbas. Sim, os tão controvertidos e tão mal explicados quiumbas são espíritos, aí entre parênteses eguns, em processo de exunização, que estão sendo envolvidos pelo mistério natural Exu, que vai atraindo-os e redirecionando-os. Esse Exu natural individual raramente entra na vida das pessoas, porque geralmente atua por pessoas, entre aspas, interpostas e que reconduzirão seus pares humanos à linha evolutiva reta. Bom, isso aqui já gerou, só nisso aqui já gerou uma polêmica enorme. Por quê? Porque são crenças que hoje em dia já se sabe que não é bem assim. Mas na época era o que tinha. E o mestre Rubens mudou bastante o posicionamento dele depois, em outros escritos mais aprofundados e mais sofisticados do ponto de vista do conhecimento, a qual ele já não tocava mais nesse assunto com a ênfase que tinha no passado. Por exemplo, todas as pessoas têm à sua esquerda um Exu natural? Sim. Por quê? Se você tem como orixá ancestral, por exemplo, Ogum, um exemplo, que é um orixá da lei, assentado no trono masculino do conhecimento, no trono, que é um orixá assentado no topo do trono masculino da lei. O elemento que atua nesse trono, predominantemente, todos atuam. 7 elementos, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais, atuam em todos os tronos, mas predominantemente é o eólico, é o ar. Então é óbvio, se você tem como orixá ancestral Ogum, e o trono dele predominantemente tem a força do ar, o seu Exu natural, mesmo que você não tenha escolhido a dedo, vai ser um Exu natural de qual reino elemental? Do ar. Se é, por exemplo, Iemanjá, sentado no topo do trono feminino da geração, elemento principal, predominante, água. Qual é o Exu natural que vai predominar à sua esquerda? O Exu natural da terra? Da água. Entende? Então, realmente, todo mundo tem um Exu natural, mas você nunca vai saber o nome dele, até porque eles dispensam nomes. E talvez você nunca o veja.
Você nunca vai incorporá-lo, porque eles não incorporam. Os Exus naturais não incorporam. Os Exus que evoluíram pela via elementais não incorporam em seres humanos. Outra coisa também, ele pode até passar uma mensagem mental para você, ele pode até, se achar conveniente, aparecer, mas eles vão atuar muito pela intuição e pelo instinto da pessoa. E assim como os orixás Exus não incorporam, o orixá Exu não incorpora, Lebá, Odara, Mirim, eles não incorporam, o Exu natural também não. Quem são os Exus que incorporam? São os Exus que foram seres humanos como nós, se encontram desencarnados, trabalhando em falanges de Exus coroados, entendeu? Que é Exu Caveira, Tata Caveira, 7 ganchos, 7 espadas, 7 capas, capa preta, Rei da Lira das 7 encruzilhadas, e assim vai. Assim como os tranca-ruas, assim como as pombagiras. Então, até aí tudo bem. Agora, a polêmica começa aqui, ó, quando fala que quando a pessoa está meio desvirtuada do seu Dharma, da sua ordenação divina, quando ela está desvirtuada, ela está saindo fora dos seus propósitos que veio fazer aqui, saindo fora do seu campo vibracional comum, daquilo que ela veio fazer, saindo fora da irradiação dos seus orixás, conheça ela os orixás ou não. Quando ela está saindo fora, a esquerda dela puxa ela do caminho reto. Então o Exu natural vai se preocupar com ela, mas como nem sempre eles atuam diretamente no humano, eles vão pegar um Exu coroado e colocar no campo da pessoa. Mas se a pessoa estiver vibrando totalmente fora da luz, totalmente fora da lei, totalmente fora da justiça, quem vai acabar entrando nesse meio é um quiumba. Tá. Isso gerou uma polêmica enorme, porque aqui ele começa a colocar uma ideia que era do passado, ó, que o Exu, dependendo do caso, pode atuar, que o Exu natural, dependendo do caso, pode atuar a partir de espíritos exunizados, um processo de exunização, que são os quiumbas. É como se o quiumba fosse um pré-Exu. Aí você vai encontrar literatura dizendo que os quiumbas são Exus que foram expulsos das ordens religiosas, das ordens legais dos Exus, por exemplo. Era um ex-capa preta, era um ex-caveira, era um ex-tiriri que foi expulso e virou quiumba. Pode ser que 1 em 1 milhão até seja um quiumba. Em 1 milhão tenha acontecido isso. Mas não é esse o critério para o camarada ser um quiumba, ser um ex-Exu. E você vai encontrar literaturas do tempo pré-Rubens Saraceni, e ele foi formado por esses sacerdotes na época, que dizem que o quiumba é um camarada que é um aspirante a Exu. Nem procede uma coisa, nem procede outra. Nem os quiumbas são ex-Exus, expulsos, degradados de uma congregação, de uma ordem, de uma falange, não. E muito menos são pré-Exus, aspirantes a Exus. Estão em fase de exunização. Como um jogador que está na escolinha de futebol esperando um dia ser um titular enquanto fica no banco de reserva, fica aprontando 1001. E por conta disso, Rubens até hoje sofre anátemas. Em alguns lugares ele é execrado, não entra livro do Rubens. Se você falar que você lê Rubens Saraceni, tem pai de santo que não deixa nem você fazer parte do terreiro. Só falta de queimar vivo com os livros do Rubens pendurados no pescoço. Por quê? Por conta de algumas coisas que acabaram o Rubens sem querer. Na época fazia parte da formação dele. É como você pegar, por exemplo, um médico que se formou nos anos 60 e receitava determinado remédio que hoje seria uma espécie de absurdo receitar aquele remédio. E aí um médico mais moderno ou mais recém-formado, atual, olha e fala assim, o quê? O médico te passou isso? Aí quando vai ver, isso vem da formação dele lá atrás. Então você não pode simplesmente condenar uma pessoa sem entender a história dela. Tem que respeitar a história das pessoas. E as pessoas evoluem, elas também aprimoram seus pontos de vista. Rubens já não pensava mais assim anos depois. Esse livro, o livro de Exu, que eu recomendo que você compre,
ele ensina muita coisa boa. Se tem uma coisa ou outra que destoa da atualidade, serve, pelo menos, de arcabouço historiográfico para você entender como se pensava antigamente. Porque é importante saber quem fomos para transformar o que somos. O umbandista pensava assim, o umbandista era assim, o umbandista agia assim. E nós devemos respeito aos pioneiros. Você pode não concordar com eles, você pode não aceitar e não passar para frente o que eles ensinavam, mas você tem que respeitá-los. Então, se simplesmente execrar a memória do Rubens, só porque ele escreveu isso aqui, não, isso aqui não resume toda a obra do Rubens. Isso aqui era um equívoco praticado por quase todo o sacerdote. Achar que os quiumbas eram espíritos em fase de exunização ou exus expulsos de uma falange. Continuando aqui, ó. Sim, são os controvertidos e mal explicados quiumbas. São espíritos, entre parênteses, eguns. Aí vem outro ataque que o Rubens sofre. O Rubens está confundindo eguns com quiumba. Egum é egon, quiumba é quiumba. Hoje sabe-se disso. Antigamente, qualquer desencarnado, inclusive, que estivesse vagando por aí, tipo uma alma penada ou um espírito zombeteiro, era chamado de egum. Tanto é que até hoje usa-se nos braços aquela cordinha, que às vezes vem com búzios, às vezes vem com olho de cabra, chamado de contra o quê? Contra egum. Tá certo isso? Não. O nome tá errado. Usar tá certo. Mas não é contra egum. Aquela cordinha, vocês veem muita gente amarrada aqui no braço, ou no pulso, ou na canela, deveria se chamar contra o quê? Egungun. Ou contra quiumba. Mas nem todo egungun é um quiumba. Já explico por que contra egungun ou contra quiumba. Egungun é todo desencarnado. Eu serei um egungun quando eu desencarnar. Você, quando desencarnar, será um egungun. Mas isso não quer dizer que sejamos quiumbas. Mas, como a gente não sabe, a princípio, qual egungun vem para te ajudar, qual egungun vem para te atrapalhar, por via das dúvidas, como o médium está em desenvolvimento, muitas vezes com suas energias, seus campos abertos, o que você põe no médium? Um contra egungun, já que para não se aproxime nenhum dele. Que também funciona como um contra quiumba, que é diferente de egungun, funciona contra os dois. Quiumba e contra egungun. Então por isso poderia se chamar contra egungun ou contra quiumba, porque afasta os dois. Egum é um orixá. Egum é um orixá. É o orixá que rege o plano da mortalidade, que não é morte. Egum, ele sustenta o mundo dos mortos, buscando o despertar dos mesmos para a continuidade da vida. É um orixá fantástico, trabalha junto com Iku. Há quem diga que Iku é uma energia, mas Iku também é um orixá, seria, no caso, a própria morte. Assim como a Santa Morte é cultuada em alguns países, Iku seria a Santa Morte de algumas tradições africanas. Bom, então, quando coloca aqui que os quiumbas são eguns, complica a coisa na visão atual de hoje em dia, porque egum é um orixá. Egum é um orixá. Então, aqui na verdade deveria estar escrito assim: sim, os tão controvertidos e mal explicados quiumbas são egunguns que optaram por fazer parte da criminalidade no plano espiritual, muitas vezes se travestindo de guardiões. Aí estaria a visão de hoje, mas para a época não se tinha essa noção. E aqui ele coloca assim: o Exu natural individual raramente entra na vida das pessoas, porque geralmente atua por meio de pessoas desencarnadas, interpostas, ou seja, colocada a serviço ou sob orientação e influência deles, para colocar de volta um médium desvirtuado no caminho da lei. Só que o Exu natural nunca vai usar um quiumba. Ele vai entrar em contato com um guardião compatível com a energia e com a coroa daquela pessoa, ou com a coroa, ou compatível com a energia daquela pessoa, que aceite reconduzir aquela pessoa ao caminho
da libertação, do reencontro dela com Deus, com o sagrado. Continuando a leitura aqui, página 55. Exus naturais individuais têm correlação direta com o orixá de frente, o regente da atual encarnação das pessoas. Logo, se o Exu de frente é Ogum, o Exu natural individual da pessoa é um Exu de Ogum, e sua identificação é possível se a pessoa for médium, pois quando o seu Ogum se identificar, automaticamente o Exu natural individual estará revelado, ainda que não se mostre desde que o Exu de trabalho assuma a frente nas manifestações da sua esquerda. Saibam que o Exu de trabalho é aquele que incorpora sempre, se abrem em giras. Às vezes tem terreiro que chama de gira, tem terreiro que chama de canjira, tem terreiro que chama de engira, tá ok? Que se abre as engiras para um atendimento. As pessoas frequentam as tendas de Umbanda. Os Exus de trabalho têm correlação com os orixás ajuntós ou juntós. Tem gente que fala adjuntó, que são os orixás equilibradores dos orixás de frente. Tá, aqui temos que pontuar algumas coisas também, veja bem. O Exu de trabalho, que seria na verdade aquele Exu coroado, que incorpora no médium para dar consulta nas pessoas para ajudar o médium a sua evolução. Aqui nesse capítulo, o Rubens faz uma divisão assim, que todo mundo tem o seu Exu natural, que vem junto com o seu orixá ancestral, ou com o orixá que você pôs de frente. Tem o Exu de trabalho, que é o que incorpora para dar consulta para as pessoas, e tem o Exu guardião da pessoa, que é o que só protege ela, nem sempre baixa. Não é bem assim que a banda toca, isso não quer dizer que o Rubens estava errado. É assim, lá da colônia que o Rubens veio e que os guias dele atuavam. Quando um médium saía de lá para reencarnar, ele vinha preparado com esses 3 tipos de guardiões, lá da colônia que o Rubens veio. E foi a colônia que ele voltou depois que desencarnou. Lá a coisa funcionava desse jeito. O médium, antes de reencarnar, ciente que teria uma função mediúnica, lá eles falavam, ó, tá aqui seu Exu natural, porque você é, por exemplo, filho de Oxalá. Então, se você é filho de Oxalá, que está sentado no topo do trono masculino da fé, você vai ter um Exu, um Tracarrua, um Pombagira, um guardião natural cristalino. Consequentemente, quando você arrumar um orixá ajuntó para fazer par com o seu orixá de cabeça, se é geralmente um sagrado masculino e feminino, então se o camarada tinha como orixá de cabeça o Oxalá e ele escolhia, por exemplo, Iemanjá como ajuntó, o orixá, o Exu que incorporaria nele para atender as pessoas seria um Exu de Iemanjá, que é o orixá que ele colocou como par de Oxalá, segundo a colônia de que o Rubens veio. Então viria um Exu de Iemanjá, por exemplo, um capa preta de Iemanjá, um tata caveira de Iemanjá, um 7 ganchos de Iemanjá, um Exu do lodo de Iemanjá, que fosse de Iemanjá. E o Exu guardião dele, que só protege ele contra as demandas, contra assalto, seria o Exu assentado à esquerda do trono de Oxalá. Que aí podia ser um capa preta de Oxalá, um 7 ganchos de Oxalá, um rei da lira de Oxalá, um 7 cruzilhadas de Oxalá, um Exu quirombô de Oxalá, um Exu lalu de Oxalá, Exu mangueira de Oxalá. Fernando, todo mundo é assim? Não. Quem vem de algumas colônias que estrutura assim a coisa é que é. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Da colônia que eu venho, não é assim. Da colônia que eu venho, nós médios somos escolhidos por um guardião. Esse guardião vai ver se ele tem afinidade conosco. E a partir daí há uma coroação entre médium e aqueles guardiões. 1, 2, 3 mil guardiões que a pessoa traga com ela. E aí é feito uma entronização entre o médium e o... Isso não quer dizer que o meu Exu tenha que ser, o meu Exu que incorpora e atende as pessoas, tenha que ser proveniente do meu orixá juntó. Isso não quer dizer que
esse Exu meu que atende as pessoas não seja um Exu guardião meu e não vai me defender, porque a função dele é só atender as pessoas. Para me proteger tem que ter um outro. Não, lá da colônia que eu venho não é assim. Ele é seu Exu pau para toda a obra, ele vai atender as pessoas, ele vai te proteger, ele vai te livrar de um monte de coisa, ele vai te ajudar, ele vai fazer toda uma correria atrás de você. Ninguém mandou ser seu Exu. Ele tem que vestir a camisa e ser seu total, ser tudo, você não faz tudo. No bom sentido do termo. Já da colônia que o Rubens vem, funciona do jeito que está sendo falado aqui. E ele, fiel à colônia que ele veio, transcreveu a coisa desse jeito. Por isso nós temos que respeitar a história das pessoas. E não ir jogando pedra nas pessoas sem conhecer a trajetória delas. Ah, Hernani, mas agora você falando assim, eu vou ver o Rubens com outro olhar. Que bom. Que bom, significa que você tem humildade. Porque o pai Rubens era uma excelente pessoa, ainda é, lá no plano espiritual onde ele está, eu tenho contato com ele. É uma pessoa maravilhosa e continua evoluindo, continua aprendendo, e era um homem extremamente humilde, tá? Nunca bateu no peito dizendo eu sei mais do que ninguém. E ele não quis criar uma nova Umbanda, não. Ele recebeu uma missão de trazer fundamentos para a Umbanda que, se servir para você, você põe, você leva em prática. Para mim, muitos servem. O que não serve, não é que eu descarto, eu deixo de canto. Deixo de canto com muito respeito e reverência. Mas não desfaço, não fico xingando. Tá bom? E aqui no final, na página 56, no fim do capítulo, ele cita aqui, ó, Exu natural individual, Exu de trabalhos espirituais, o Exu de lei, Exu guardião, Exu natural correlações com o orixá de frente, Exu de trabalho correlações com o orixá juntó, e Exu guardião correlações com o orixá ancestral. Aqui ele vai mais além ainda. Aqui ele vai mais além do que eu falei ainda há pouco. Quando ele fala, o Exu natural correlações com o orixá de frente, no caso, eu sou que você é de Oxalá com Iemanjá, e tem como orixá ancestral, por exemplo, tem como orixá ancestral Nanã. Tá. Então, você teria seu Exu natural. Seu Exu natural seria o Exu natural do reino cristalino, pois você é de Oxalá. O seu Exu de trabalho, que atende as pessoas, seria um Exu de Iemanjá, se você é de Oxalá com Iemanjá. E se o seu orixá ancestral é Nanã, por exemplo, provavelmente você colocou ela como segunda mãe na composição da sua coroa, esse Exu proveniente desse orixá ancestral seria o que te protege e te livra de todos os males. Isso dentro da ótica saraceniana. Porque ele veio de uma colônia que o médium era preparado desse jeito. A maioria das colônias não forma seus médiums desse jeito. Bom, não trabalha assim. Aí você vai dizer assim, mas no livro do Rubens diz assim, que esse tipo de Exu, esses 3 tipos de Exu, todo médium possui. E que as pessoas que não são médios têm pelo menos um Exu natural individual. Porque todas elas vão ter um orixá que as sustenta vibracionalmente, e por conta dessa sustentação vibratória ela traz um Exu natural. Bom, essa parte de que todo mundo tem um Exu natural, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, que todo médium tem esses 3 Exus, essa Santíssima Trindade aí, guardiã, não é bem assim não. Só os médios que vêm de colônias semelhantes às colônias que o Rubens veio. Tá bom? Então é isso. Evitem ficar dando pedrada nas pessoas sem conhecer a história delas, tá? É feio isso. É muito feio. Isso não desmerece o livro do Rubens. É um livro maravilhoso, o livro de Exu. É um livro maravilhoso, o livro de Exu, Mistério Revelado, editora Amada. Compre esse livro, vale cada centavo. E se tem alguma coisa num livro qualquer que você adquire, se não está a seu contento, utilize aquilo ali como uma base historiográfica. Como eu disse, é preciso entender o que fomos para transformar o que somos.
Se você não tiver a noção de como pensavam antes, o pensamento de agora pode não fazer muito sentido. Tá bom? Tem uma série de coisas que realmente é complicado de concordar, sabe? Como tem muito lugar assim que os trabalhos começam, por exemplo, às 3 da tarde, por exemplo. Muitos lugares, por exemplo, os trabalhos começam às 3 da tarde, no domingo, e dá 4 horas da tarde ainda não terminaram os rituais. Estão defumando, estão batendo cabeça, estão fazendo uma série de rituais que já vêm sendo muito discutidos entre sacerdotes, entre grupos, que podem ser feitos numa outra ocasião. E não naquele momento que as pessoas foram ali para receber uma cura, para receber um descarrego, para receber um atendimento espiritual e ter que submeter a assistência, o público, a todo um show de ritualísticas que pode fazer sentido muito mais para um lado individual da pessoa, uma coisa de fórum íntimo, do que realmente para a espiritualidade. Às vezes, a espiritualidade já está avisando de diversas maneiras que não há mais necessidade de se fazer aquilo daquela forma. Os trabalhos podem começar e terminar de outras maneiras. Há casas, por exemplo, que demora-se tanto para começar devido aos rituais, começar de fato o atendimento ao público, as entidades realmente incorporarem, virem terra para ajudar as pessoas e os próprios médiuns, que quando termina, gira simplesmente. Eu já vi o sacerdote sair com os bracinhos assim e você falar: acabou, 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 canta o ponto de subida, acabou, acabou ali, não faz uma oração. Não faz... Você fala: nossa, 1 hora de ritual para começar, para acabar, só faz assim com os bracinhos: acabou, acabou. Então, a gente tem que parar para pensar o que realmente importa. As pessoas, os pioneiros, eles vinham sem base nenhuma. Criaram uma estrutura que hoje praticamente não serve mais, mas dentro do nível evolutivo e consciencial deles na época, a espiritualidade aceitava trabalhar com eles daquele jeito, porque sabia que aquilo para eles era importante, pensar daquele jeito e agir daquele jeito. Como tudo evolui, como ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes, as catracas giram, não se faz e não se pensa muita coisa como antes. E isso é bom. Só que tem muito modismo também vindo aí, que espero em Deus que passe logo. Tem muito modismo vindo aí também, que pela misericórdia de Deus. Dá até vontade de olhar assim e falar: sangue de Jesus tem poder. Tá na moda falar isso também, né? O que a gente precisa? Ter disciplina, fé, compromisso, respeito, amor naquilo que estamos fazendo. Se estivermos fazendo alguma coisa errada, pensando errado, agindo errado, negligenciando alguma coisa, a própria lei maior vai dar um jeito, por acréscimo de misericórdia e bondade, de nos colocar nos eixos. Pedimos que seja com carinho, pedimos que seja sem grandes prejuízos ou prejuízo algum. Se tivermos merecimentos para sermos corrigidos, sem sermos tocados em algum ponto muito fraco. Porém, se não tivermos esse mérito, que tenhamos pelo menos o mérito de continuar e nos aperfeiçoar e seguir adiante. Como eu disse, com disciplina, fé, respeito, amor, dedicação, bondade. A espiritualidade quer isso da gente. Compromisso, pontualidade. As outras coisas são discutíveis, são negociáveis. Os valores não são negociáveis. Bom, espero que, se eu não fui claro, perdão. Então adquira um livro de Exu. Qualquer coisa, entre em contato com a gente para sugerir temas e outros vídeos que também sejam de interesse de todos.
DDD é 11, telefone 965519042. Eu sou Hernandes Choroquet e desejo muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Vem com a gente!